Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui começando mais um programa Momento Político do Grupo Hoje. Agradeço quem está nos acompanhando. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nessa mesa o candi- foi candidato a prefeito, vai candidatar a deputado federal, eu acredito, ou um deputado estadual. Vamos descobrir aqui hoje na mesa. Fred Rodrigues, seja muito bem-vindo, Fred. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo grupo hoje, por mais uma vez ceder esse espaço para a gente poder conversar aqui sobre política, que sem dúvida acho que virou a paixão do brasileiro. Isso, e junto aqui comigo para fazer essa entrevista, eu tenho o meu amigo, companheiro de redação, de vida aí, Rauner. Tudo bem, Rauner? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Agradeço pela presença, Fred. Fred, conta pra gente assim, quais são os planos para 2026? Vixe, cara, já começa assim com os planos para 2026. Eu acho que é interessante até a gente falar antes dos planos pessoais, o plano do partido, né? O PL se consolidou bastante, é a primeira eleição que ele vai entrar talvez 100% como já um partido ideológico de direita, né? A eleição de 2022 não foi assim, porque o Bolsonaro tinha acabado de entrar, então teve toda aquela mudança, apesar de que na janela partidária vários deputados vieram com a gente, mas ainda estava se adaptando. A eleição municipal agora, muitas e muitas pessoas entraram no PL e é impossível quase fazer esse filtro, meio com interesse, né, de ter o fundo partidário, de ter a associação com a direita, mas não era verdadeiramente de direita. Já a eleição de 2026, esse filtro já teve tempo de acontecer, já teve tempo suficiente para adquirir a maturidade política. Então, sem dúvida, vai ser uma eleição muito interessante de ver esse combate ideológico, essa polarização que muitas pessoas tendem a denegrir. Não acho que a polarização seja errada. O contrário da polarização é discurso único, então a polarização tem que existir, assim como tem que existir o centro também, que é aquele cara que ou não sabe muito bem o que é da vida, ou não tem estudo suficiente para entender os vários elementos políticos, ou simplesmente quer ganhar em todas as situações. Mas tem que existir o centro, é natural na democracia e na república. Mas a polarização eu acho que vai ser o mais interessante de 2026. Então, o plano do PL, mais importante do que o plano pessoal de qualquer um ali dentro, é justamente manter os valores e princípios da direita ativos, vivos, que, na minha opinião, são os valores da maioria da população, e manter esses valores ativos e vivos para que a gente tenha projetos decentes para apresentar para o ano que vem. Você sofreu uma derrota eleitoral na última eleição. Como que você está avaliando a gestão do Mabel até o momento? O que você faria de diferente se fosse você? Olha, assim, é difícil eu considerar uma derrota, sinceramente. Assim, pode até parecer papo de mal perdedor, mas é muito difícil considerar uma derrota. Eu acho que a gente fez muito bem. Nossa candidatura foi a última a ser apresentada. Quando começou a campanha, inclusive, todos os grandes veículos de comunicação já tinham feito todas as sabatinas com os pré-candidatos, ou seja, eu perdi aquele primeiro momento de apresentação. Nossa candidatura foi a última a ser apresentada. Foi a campanha que menos gastou, menor custo por voto. Enfrentamos grandes nomes, né? Nomes aí já consolidados, como Vanderlan, Adriana Corse, o próprio Mabel. Enfrentamos a máquina do governo estadual, enfrentamos o PT, enfrentamos a Câmara Municipal, né, com os vereadores, enfrentamos a Alego, apesar de eu ser ex-deputado, a Alego ficou muito claro que estava apoiando o Mabel, e também a antiga prefeitura que declarou apoio. Então, diante de tudo isso, terminar em primeiro lugar no primeiro turno e quase levar o segundo turno, foi uma diferença aí de pouco mais de 10% de votos, considerando o tanto de pessoas que estavam contra o nosso projeto, que era basicamente nós e o povo, né? Não tinha apoio de 30 vereadores, igual o Mabel tinha. É muito difícil eu considerar uma derrota. Eu acho que foi uma vitória gigantesca da direita. A gente mostrou que a direita, pura, com os seus princípios, tem aquele número de votos ali sem nenhum espaço na mídia, sem as pesquisas, né? Que as pesquisas no primeiro turno foi brincadeira. Aquilo ali tinha que ser investigado como estelionato eleitoral. Pesquisa igual, por exemplo, se eu não me engano, Opção, né? Na sexta-feira, quinta-feira, com a eleição no domingo, me colocando em quarto, quinto. E aí chega no domingo eu ganho. Ganhei 5 posições em 3 dias. Então, obviamente, as pesquisas ali também ajudaram bastante o Sandro. Dito isso, eu gosto sempre de ser justo nas minhas análises, e ele tem um desafio muito grande pela frente. Obviamente, há muita situação represada que a gente precisa cuidar da cidade, mas todos nós estudamos a cidade, todos os candidatos que estavam ali estudaram a cidade, sabiam o que iriam receber. Eu não acredito nessa dívida de 3,7 bilhões que a prefeitura está ventilando. Se essa dívida existe, a gente tem que fechar a Câmara Municipal, porque os vereadores não estão trabalhando, não estão honrando nem seus salários, nem os votos que receberam, porque o prefeito Rogério Cruz ia lá 3 vezes por ano para prestar contas.
não havia como construir uma dívida de 3,7 bilhões sem que os vereadores percebessem isso, a menos que fossem as pessoas mais incompetentes da face da terra. Então, eles não deveriam estar lá se essa dívida realmente existe. No entanto, boa parte também está na base do Mabel. A grande questão também de que a cidade é uma cidade extremamente empreendedora e o fato dela não ter quebrado na gestão Rogério Cruz mostra isso. Na verdade, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, cresceu mais de 20% de 2023 para 2024. Então, a cidade realmente gera muita riqueza, é uma cidade empreendedora, é uma cidade que tem tudo para crescer. Nesse momento, ele tem que fazer vários ajustes, talvez mais ajustes técnicos até do que financeiros. E o fato de ele ter se apresentado como um gestor gera uma expectativa e uma responsabilidade ainda maior nele. Na minha opinião, começou errado. Você não pode se apresentar como um gestor e antes mesmo de você ser empossado no seu cargo de prefeito, tomar posse como prefeito, você já articular para passar uma nova taxa. O gestor é quem faz mais com menos. Não é quem, quando precisa de mais dinheiro, vai lá e aplica mais taxa na população para tirar dinheiro. Você não pode fazer isso numa empresa privada. Ele é um gestor da iniciativa privada, ele nunca foi gestor público. Mas ele é um gestor da iniciativa privada, se apresentou assim. Não tinha como, por exemplo, lá na fábrica dele, preciso de mais dinheiro para o mês que vem. Vou aplicar uma taxa aqui para os meus consumidores pagarem. Não. Mas na prefeitura, infelizmente, o serviço público tem como fazer isso. Não é a nossa escola. Eu já tinha falado que eu jamais ia criar taxas novas e ia lutar para acabar com o IPTU. Né? IPTU, para mim, na verdade, qualquer imposto sobre propriedade. IPTU, IPVA, para mim, é extremamente errado. É um aluguel que você está pagando de um bem que você já comprou. Para mim, isso é extremamente errado. Mas, obviamente, há várias outras situações, né? A gente tratou aqui basicamente só das finanças. Há várias outras situações que precisam de ajuste, questão do trânsito. Sempre fui um crítico dessa questão dos motociclistas na faixa de ônibus. Eu ando de moto e eu vejo que isso realmente atrapalha, trouxe muita insegurança. Questão dos moradores de rua, que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, eu acho que tem que ter um cuidado maior com esse tratamento, apesar de que, obviamente, a cidade também não pode ficar à mercê e não pode ficar sendo tomada por pessoas, né, por moradores de rua, por pessoas em situação de rua, como queiram. A cidade precisa, sim, desenvolver, a gente precisa oferecer uma alternativa digna para essas pessoas. Então, no começo de gestão, eu quero ser bem justo, não deu tempo dele ajustar as coisas, mas eu acredito que ele começou com o pé esquerdo. Fred, como meu companheiro aqui de mesa falou, você foi a oposição ao Mabel durante a campanha. Você foi, como você falou, ganhou no primeiro turno, perdeu no segundo turno por 10% ali. E nós vemos hoje em dia o Mabel tendo aprovado a questão da calamidade financeira, depois prorrogada a calamidade financeira. Eu queria perguntar para você, como alguém que conhecia, estudou como poderia estar a situação de Goiânia, claramente, você só conhece depois que você assume 100%, mas você estudou como é que estaria. A gente vê a questão de ser prorrogada a calamidade. Eu não quero só analisar a questão do Mabel por ter prorrogado, mas você vê que realmente Goiânia está nessa calamidade financeira, porque a gente vê a questão dos dados que está no próprio portal, que é a prefeitura teve um superávit nesses 3 primeiros meses da gestão Mabel, de lucro, mas ao mesmo tempo foi prorrogada. Você acha que foi uma atitude acertada da Alego aprovar a calamidade, a extensão da calamidade, apesar desse superávit da prefeitura estar tendo um retorno financeiro? Detalhe, podendo prolongar por mais 180 dias. Eu acho que é mais do que a necessidade em si, eu acho que é uma estratégia política da prefeitura do Mabel. Eles perceberam, obviamente, a cidade não está na melhor das suas condições, mas ao mesmo tempo é uma cidade que arrecada muito e os sucessivos aumentos que a gente vê na Lua e o próprio superávit que teve agora no primeiro trimestre mostra isso. No entanto, ele precisa passar para a população a situação de que é uma calamidade e que a cidade está ingovernável, o que não é verdade. Né? Até porque, antes mesmo da campanha, ele se associou à maioria dos vereadores. Então, ele tem esse apoio e hoje em dia ainda tem a maioria na Câmara com uma oposição muito pequena. Na verdade, praticamente não há uma oposição contundente. Então, o que ele pode fazer e o que eu entendo que ele está tentando fazer nesse momento é justamente passar para a população uma situação, peguei a cidade arrasada, quebrada, o Rogério Cruz era a vidraça da eleição, todo mundo batia no Rogério Cruz, com certa razão, pelo que foi construído ali, claro, grande responsabilidade da Câmara, talvez 50% de responsabilidade também da Câmara dos Vereadores,
Mas o que o Mabel está fazendo, na minha opinião, é uma encenação. Ó, a cidade está ruim, está horrível, e daqui a um ano, talvez no final desse ano, quando começar a organizar as contas, mas até pela capacidade da cidade de se auto-erguer, né, pela resiliência da cidade de Goiânia e do povo de Goiânia, vai começar a haver um equilíbrio. Ele vai falar, olha, tá vendo? Eu peguei a cidade completamente destruída e agora consegui apresentar esses resultados positivos aqui para vocês. Então, não vejo necessidade, não vi necessidade de taxa do lixo. Uma própria questão de readequação ali na Comurg, que não é fácil, né? Espero que ele esteja tentando fazer, e o fato dele ter colocado alguns coronéis da polícia lá mostra que realmente talvez ele esteja tentando. Mas a própria questão de readequação ali da farra, que era a Comurg, já supria os valores cobrados pela taxa do lixo. E todo o restante da questão financeira é uma questão de ajuste da Câmara, que ele tem a maioria. Então não há dificuldade de trabalhar. E eu sempre procuro fazer a crítica justa, né? Quero evitar ser igual os petistas aí que advogaram pela campanha do Mabel, fizeram a campanha dele, disseram que a única forma de salvar Goiânia do fascismo era votar no Mabel. E outros vereadores também fizeram isso, não do PT, mas alinhados à esquerda fizeram isso, e agora querem atacar ele por ele estar fazendo o que eles defenderam, né, como opção viável para Goiânia. Então não quero ser esse tipo de pessoa. Quero fazer a crítica justa, mas a crítica justa que eu faço é justamente que eu vejo como encenação. Goiânia não está nessa calamidade, não havia necessidade dessa calamidade, assim como não havia necessidade da taxa do lixo. Só entrando agora no panorama PL, Fred Rodrigues. Durante as prévias do PL, o grande nome que surgiu para prefeito foi do Gustavo Gaia. Agora, de novo, nesse início de prévias para Senado, para deputado, se surge de novo o nome de Gustavo Gaia. Por quê? No ano passado, quando teve para prefeito, o Gustavo Gaia não foi o escolhido. A gente sabe que tem um peso muito grande da escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para 2026, o Gustavo Gaia é o nome escolhido para Senado do PL? Olha, eu acho que tudo se resume, além, obviamente, da situação, da conjuntura nacional, onde a gente precisa de um deputado atuante, e o Gustavo sempre foi um deputado muito atuante, um dos melhores do Brasil, constantemente mencionado nos rankings como um dos melhores do Brasil, extremamente atuante. Além dessa conjuntura que a gente precisa, porque estamos enfrentando batalhas em nível nacional contra o autoritarismo, contra a censura, que estão cada vez mais escancaradas, acho que acredito também que a questão do perfil. Muitas vezes é necessária a questão do perfil. Às vezes a gente vê um nome e almeja aquele nome. E eu falei para ele até o fim, falei, cara, você é meu candidato à prefeitura, eu vou apoiar você a prefeito. E ele falou, não, eu preciso que você filie ao PL, inclusive eu filiei ao PL, né? Sempre fui bolsonarista, né? Sempre fui da ala ideológica próxima ao PL, inclusive muito mais do que alguns que já estavam, mas até então eu estava no DC, porque eu fui eleito deputado estadual pelo DC, né? Mas sempre muito próximo do Bolsonaro. Então ele falou, eu preciso que você filie ao PL, porque caso a minha candidatura não se concretize, o seu nome é o que eu mais confio. Né? E acabou se refletindo nisso. Não foi nenhuma conspiração, não foi nada gigantesco. Foi simplesmente o Gustavo falando, olha, presidente, o meu perfil é mais adequado aqui para Brasília, o meu perfil como deputado federal, e tem um cara que eu confio lá em Goiânia, é o Fred Rodrigues, foi o deputado estadual mais votado de Goiânia, o 8º mais votado do estado. Acabou de ser cassado, então o pessoal tá com o nome dele fresco na cabeça e sem dúvida tem condição de fazer frente lá. E eu acredito que a escolha do nosso nome, né, modéstia à parte, assim, ela se provou adequada, se provou correta dentro das opções que a gente tinha do partido. Foram apresentadas várias opções para o Bolsonaro e o meu nome foi o que ele aprovou. Então, acho que eu fiquei feliz o que a gente conseguiu fazer diante do tempo que a gente teve, dos inimigos que a gente enfrentou, da estrutura que a gente recebeu e da confiança que nos foi depositada. Então não teve nada de conspiração, foi uma questão de adequação às circunstâncias e perfil mesmo. E para Senado, como é que está a conjectura do Pra PL? Senado, por exemplo, o perfil do Gustavo para um senador é excelente. É uma pessoa combativa, que sobe, que fala. Ainda que o Senado tenha aquela aura, né, de casa mais polida, onde os debates não são tão, digamos assim, acalorados, né? Na época do Caiado tinha, né? O Caiado chegou a sugerir teste de droga pro Lindenberg lá. Mas tem muito tempo que a gente não vê debates acalorados no Senado, né? Um ou outro acabam acontecendo ali. Então o perfil do Gustavo Gaia é muito bom pro Senado e
sem dúvida, é o nosso nome, né? Teremos 2 vagas ao Senado, é importante que as pessoas saibam. Na próxima campanha, em 2026, ano que vem, você vai poder escolher 2 pessoas, né? Não é questão de as pessoas vão votar só em um e os 2 mais votados é que serão eleitos. Não, você pode escolher 2. Então, nada impede que em vários estados do Brasil, 2 candidatos de direita sejam apresentados e escolhidos, porque eles não vão disputar votos entre si. Mas o nosso nome oficial hoje é o do Gustavo Gaia, mais uma vez, pelo perfil e pela circunstância. Veio a público essa confusão do Gustavo Gayer com o Major Vitor Hugo, que o Gayer acusa o Major Vitor Hugo de estar agindo de uma forma descolada do partido. Como que você avalia essa confusão? Não é bem uma confusão do Gayer com o Major Vitor Hugo, é mais uma confusão ou uma rusga do Major Vitor Hugo contra todo o partido, porque ele está praticamente isolado ali. A posição do Hilder, que é o presidente estadual, a posição do Gaia, que é o presidente municipal aqui de Goiânia, a minha posição, que sou vice-presidente estadual, são as mesmas, né? Somente o Major Vitor Hugo estava, até então, quero acreditar que parou, depois de mais uma vez, porque isso já aconteceu alguns meses atrás e foi para a imprensa, é a mesma coisa, mas continuou a articulação, continuaram as declarações, então quero acreditar que agora isso tenha cessado. Mas a grande questão é que eu vi alguns veículos de imprensa falando racha no partido. Não há racha no partido quando só uma pessoa está criando intriga com todo o restante do partido, né? Inclusive com os vereadores, com os deputados estaduais, com os deputados federais, ninguém está com ele. E ele está criando intriga por quê? O PL tem seu projeto muito claro hoje em dia. Qual que é o projeto? Vamos brigar pela presidência do Jair Bolsonaro, nosso candidato Jair Bolsonaro, até o fim. Para estadual, temos o senador Wilder Moraes como nosso pré-candidato ao governo. E para o Senado nós temos o Gustavo Gaia. Todas as outras vagas, obviamente, de deputado estadual e de federal, serão definidas de acordo com a identificação com o partido, né, para a gente evitar oportunistas. Então, mas as 3 principais vagas, digamos assim, presidente, governador e Senado, já estão definidas. Só que aí, constantemente, as declarações dele são: o PL não tem que lançar candidato ao governo, o PL tem que articular. Levou o Daniel Vilela para conversar com o Bolsonaro. O PL tem que focar no Senado. Mas e se focar no Senado é meu nome, a imprensa ventilava, né? É meu nome com o da Gracinha na chapa, né? Então ele quer uma chapa do governo, onde a Gracinha sai candidata, Gracinha Caiado, né? Direito do governo, obviamente. Ele sai candidato junto nessa chapa, apoiando uma candidatura do Daniel Vilela, que consequentemente vai ter que apoiar uma candidatura do presidente. Ou ele vai ficar aqui na chapa do Daniel Vilela com a Gracinha e não vai apoiar o Caiado presidente. Então, só numa tacada ele anulou o Bolsonaro, anulou o Wilder e anulou o Gustavo Gaia. Então anulou completamente o PL em nome de uma articulação pessoal. E isso está acontecendo há muito tempo, vocês estão acompanhando todo dia na imprensa, até que chegou um momento que o pessoal falou: não dá mais, aí. Ou para com isso aqui ou vai procurar outro partido. Se as suas articulações são anti-partido, são anti-PL, se você está mais preocupado com o seu desejo pessoal do que com o partido, então você não tem que estar no PL. Né? Então foi isso que ficou muito claro. O Bolsonaro tem 1 milhão de outros problemas. A gente sabe disso, até quem não é do partido sabe que tem 1 milhão de outros problemas, 1 milhão de outras preocupações, mas infelizmente teve que lidar com isso, teve que dar um basta. E não tem controvérsias. Muitas pessoas me perguntaram: vai ter expulsão do partido, vai continuar no partido? Eu falei: depende dele. Mas não há controvérsia entre o PL nacional e o PL estadual, de que se isso continuar, ele não continua no partido. Então, espero que termine. Mas só que fique claro, não tem racha no PL. Tem só uma pessoa tentando atuar contra o projeto que o partido propôs. Você descarta imediatamente uma composição com a base caiadista? Eu não vejo como teria espaço, não vejo a situação, né? A gente pode descartar nada em política, né? Ano passado, essa hora, eu não sabia que eu seria candidato a prefeito. E um mês depois eu estava sendo anunciado candidato a prefeito. Então, a gente não pode descartar nada em política, a gente tem que, principalmente com pessoas que estão dispostas a articular e não quebram completamente 100% seus princípios, porque uma hora ou outra você tem que ceder, você tem que manter as portas abertas, né? Mas sejamos francos, o Caiado tem seu posicionamento e sua predileção e seu desejo, né? Diria até que é um sonho dele, ele fala que é um sonho dele, de ser o candidato ou o presidente da República. Então ele tem todo o direito de se candidatar. Isso eu falo como uma pessoa da direita aqui, pelo histórico dele, né? Uma pessoa que até pouco tempo atrás estava brigando comigo na prefeitura, mas eu falo: o Caiado tem o seu direito a se candidatar, mas ele não é do PL. Naturalmente, ele vai querer eleger o seu substituto aqui, ele já elegeu o seu substituto como
o candidato à substituição dele, o Daniel Vilela, que é seu vice-governador, né? A vice na composição, se o Daniel Vilela é do MDB, a vice vai ser do Caiado. Eles vão querer um vice do União Brasil. O entorno vai querer vice, o pessoal próximo do Caiado vai querer vice, a Alego vai querer ser vice. Então ele já tem a briga aí com todo mundo dentro do grupo dele para resolver. O PL hoje tem a capacidade de fazer um senador, que é o Gustavo Gayer, sem precisar de uma composição com o governo estadual. Todo mundo fala, ó, os dois nomes fortes aí, apesar de que na última pesquisa a primeira vaga ficou para o Gustavo Gayer e a segunda vaga ficou o meu nome, né? A pesquisa feita só aqui em Goiânia, mas é inegável também que a Gracinha Caiado tem muita força pela estrutura gigantesca da máquina. Então, o PL tem a capacidade de fazer um senador, não precisa da articulação necessariamente com o governo. E todas as outras vagas, eles estão disputando diretamente com a gente. Eles estão disputando presidência do governo e também o Senado. Então, não vejo, hoje em dia, como o governador conseguiria articular esse espaço para conseguir abrigar o PL ou aceitar o que o PL mereceria de fato, devido à enorme presença que o presidente Bolsonaro tem aqui em Goiás e ao enorme capital político que a gente construiu. Muitas pessoas falam, o projeto do Caiado derrotou o do Bolsonaro aqui em Goiânia. Se você olhar friamente para a situação, não foi isso que aconteceu. Quando os projetos foram apresentados individualmente, o projeto do Caiado, o projeto do PT e o projeto do Bolsonaro saiu na frente do primeiro turno, com uma margem expressiva de votos. Só ganhou quando o PT, por birra, por implicância, por não gostar, obviamente, do projeto do Bolsonaro, falou, não, a gente só tem uma opção agora, vamos com o Caiado. Então o PT se uniu ao Caiado e isso deu a vitória ao Sandro por uma margem menor do que foram os votos da Adriana. Ele teve 70 mil votos de vantagem, mas a Adriana teve 160 mil votos de total. Então não foram os 160 mil votos da Adriana de vantagem para ele. Foram os 70 mil votos só de vantagem. Isso mostra que nem mesmo todo o PT foi com ele, mas o PT foi essencial na vitória do Sandro aqui. Então, o projeto do Bolsonaro mostra-se muito forte, muito competitivo, não só em Goiânia, em Goiás. Então, é muito difícil eu analisar politicamente, estrategicamente, como essa composição seria feita. Fred, fazendo uma análise para 2026, como você falou, o nome que o PL analisa para presidente é o Bolsonaro. Mas a gente sabe o que o Bolsonaro tem enfrentado na questão da inelegibilidade, toda aquela questão da disputa pela anistia que ele tem enfrentado. Caso o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga ser lançado devido a todos esses fatores políticos, o PL pensa em lançar um nome próprio ou o PL analisa, às vezes, uma conjectura de um apoio com o Tarcísio, um apoio, às vezes, com o próprio governador aqui do estado, Ronaldo Caiado, que, apesar de algumas divergências ao longo do caminho, também andou lado a lado ao Bolsonaro durante um bom tempo? Como é que o PL analisa essa possibilidade de conjectura, que é uma possibilidade real, que atualmente seria nessa circunstância sem ter o nome de Jair Bolsonaro? Olha, o Brasil tá tão bagunçado politicamente que é muito difícil fazer essa análise agora. Eu realmente, honestamente, eu não consigo fazer essa análise agora. Há uma possibilidade de composição, talvez até com Caiado, no nível presidencial? Eu só não vejo como ela aconteceria agora, porque nós vamos brigar pela candidatura do presidente Bolsonaro até o fim. A gente aceitar e lançar um candidato agora é a gente assumir publicamente que a gente não viu problema na injustiça cometida. O Bolsonaro foi declarado inelegível por um TSE, onde os ministros aguardaram a indicação, onde o tribunal aguardou a indicação de novos ministros indicados pelo Lula para poder julgar o julgamento do Bolsonaro, para poder declarar o Bolsonaro inelegível, que ficou 5-2. Tivemos 2 votos contra. Então, esperaram 2 ministros novos entrar, que a imprensa noticiava que eram os ministros preferidos pelo Moraes. Que a imprensa noticiou, que o Moraes noticiou, antes mesmo do Lula, que o Lula havia escolhido os 2 novos ministros, que se não me engano são o André e o Floriano. Ou seja, o Moraes, segundo a imprensa, o Moraes indicou pro Lula, quero esses ministros aqui no TSE comigo, e fizeram o julgamento do Bolsonaro e perdeu por 5-2, e eles não teriam essa maioria dos votos se não tivessem esses 2 ministros, né? Ficaria 4-3. Então, a gente vê toda essa perseguição, a gente vê a injustiça que foi cometida, a gente sabe que a possibilidade de ser revertida é somente no TSE, que faz pré-julgamentos contra o Bolsonaro todos os dias, você vê ministro dando entrevista, gente, goste ou não do Bolsonaro, não existe numa república ministro do STF dando entrevista para TV
criticando uma pessoa que ele vai julgar. Isso não existe, você não explica isso em nenhuma democracia do mundo. Chega nos Estados Unidos e fala, olha, o ministro do STF tá aqui dando entrevista, o ministro da Suprema Corte tá aqui dando entrevista, falando que vai condenar o Trump. Eles só se manifestam nos autos. Aqui não, aqui os caras são youtubers, aqui os caras parecem mais que Felipe Neto, que os caras estão o tempo inteiro. Então, mostra que a corte está completamente comprometida politicamente, não é mais uma corte jurídica. Então, a gente aceitar e falar, não, beleza, não vai dar pro Bolsonaro, não. Não, a gente vai brigar até o fim e lutar para mostrar até o fim as injustiças que foram cometidas. A gente viu o que aconteceu na Romênia agora. O candidato da direita ficou em primeiro, a Suprema Corte reverteu a eleição ia ser realizada novamente, o candidato da direita estava na frente, eles cancelaram a candidatura dele. E agora o candidato da esquerda foi eleito, então agora tá tudo certo. A gente viu na França, tirando a Marine Le Pen. Então, praticamente em todos os lugares, a direita está sendo tolhida da situação. Por cortes jurídicas, com a maioria dos seus indicados feitos pelos adversários, feitos por pessoas de esquerda. Então, acho que não está na hora da gente pensar em outro candidato. A gente tem que brigar até o fim, do contrário seria a gente aceitar os termos da ditadura, e a gente não pode aceitar os termos da ditadura. Você chega, então, a endossar que caso o Caiado, ele deu espaço, vocês componham uma... Não, eu só tô falando que é tudo composição. Mas não vejo como o Caiado possa ser... Você fala, cedeu espaço na vice da governadoria aqui? Caso ele ceda. Eu não vejo como ele faria isso, é tudo composição. Mas eu ainda acredito que seja tudo composição. No entanto, o PL, como o maior partido do Brasil, e a sensação do PL, o ânimo, digamos assim, dentro do PL é esse, o PL, como maior partido do Brasil, ele tem obrigação moral com a sociedade de apresentar projetos para as majoritárias, ou seja, para os governos, né? Para o presidente, obviamente, mas aqui na nossa situação, para os governos, em todos os estados do país. Ele tem essa obrigação, é o maior partido do Brasil, é o partido de direita, é o que a gente defende, que está na maioria da população. Então, como que a gente não apresenta o nosso candidato? De qualquer forma, é muito difícil do Caiado abrir mão dessa vice, ainda que seja o sonho dele, né? Ser presidente, possa haver uma articulação nesse sentido, ainda que ele tenha a disposição de eleger a Gracinha senadora, mas ele não, é muito difícil ele abrir mão da vice aqui, porque ele sabe da importância. O vice-governador, muito provavelmente, pode ser o próximo governador em 2030. O Daniel não vai poder concorrer à reeleição em 2030. Ele sai agora, ele assume, caso o Caiado mantenha a sua intenção de passar o cargo para ele em março do ano que vem. O Daniel assume e isso já conta como um mandato. Então ele é reeleito, ele cumpre seu outro mandato, caso seja reeleito, e depois de 2030 ele não pode concorrer. Então o PL tem a obrigação, sim, de enfrentá-lo e tentar a candidatura. Candidatura não, tentar a eleição. Você falou algo que ficou aqui na minha cabeça e já acho que é a nossa terceira entrevista que eu faço com você esse ano, que saiu uma pesquisa aqui só em Goiânia, que saiu o seu nome e o do Gustavo Gaia entre os dois primeiros colocados para Senado aqui no estado. E outra questão é que você teve uma votação expressiva também aqui para prefeito de Goiânia. E também, como você disse, são 2 vagas. Existe a possibilidade do PL lançar 2 candidatos e tentar disputar as 2 vagas? Existe, mas que fique claro, eu não estou lançando meu nome. A gente fez essa pesquisa, justamente, foi uma pesquisa da Veritá, que inclusive foi a única que acertou o primeiro turno aqui em Goiânia. Mas não estou lançando meu nome para que fique claro, né? Porque senão o pessoal vai falar, o Fred já tá derrubando o Vitor Hugo para lançar o nome dele, e não é isso. O nosso nome hoje principal e que a gente vai brigar para que seja o nosso candidato é o Gustavo Gaia. E se ocorrer a possibilidade, sim, no momento eu estou trabalhando para construir, para solidificar o PL no estado de Goiás, falando com os nossos prefeitos, os candidatos a prefeito que não foram eleitos, mas tiveram muito voto, o PL saiu muito voto, muitas e muitas cidades, a gente perdeu por uma margem muito pequena, até menor que Goiânia. Então tem muitos votos da direita espalhados pelo estado que a gente quer solidificar. E no futuro, caso haja espaço, obviamente, trabalhar a minha candidatura para deputado federal, que eu acho que é o que a população mais tem pedido nesse momento. Alguns falam Senado, alguns falam deputado federal, poucos falam de deputado estadual, né? Eu acredito que talvez a minha fase ali na Alego já tenha se cumprido, infelizmente só cumpri 1 ano lá, depois fui cassado pelo mesmo TSE que deixou o Bolsonaro inelegível, né? O TSE do Moraes da Carmen Lúcia, fui cassado em plenário virtual, fui o primeiro deputado do Brasil cassado em plenário virtual, né? Depois de ganhar todas as ações aqui, ganhamos 7 ações no TRE,
e eu fui cassado no TSE em plenário virtual, ou seja, reverteram ações físicas do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, dos desembargadores aqui, num plenário virtual no TSE. Isso mostra que eles não só não respeitam a democracia, que eles falam que respeitam, mas não respeitam. Não respeitam os 42 mil votos que eu tive, não respeitam o povo, e não respeitam nem seus pares do TRE, porque julgaram no plenário virtual decisões físicas do TRE. Então, eu acredito que o meu plano nesse momento, o que mais indica para mim, é deputado federal, caso haja possibilidade, caso o partido entenda que o nosso nome para Senado fica numa possibilidade boa, assim como as pesquisas mostraram, né? E o mais importante, talvez, nessa situação é mostrar para a população isso, que a maioria da população ainda não entende, que você vai poder escolher 2 candidatos. Então, muitas pessoas pensam, eu gosto do Gustavo e do Fred, mas eu quero escolher, eu tenho medo de votar no Gustavo e tirar voto do Fred. Então, as pessoas não entendem que não vai tirar voto nessa situação. Você pode votar em 2. Tanto que, quando isso é explicado na pesquisa, o nome do Gustavo aparece em primeiro e o meu em segundo, para a segunda vaga. Mas não é o meu projeto principal, não vou... Como eu disse outro dia na entrevista, não vou ficar pegando carro e ir 2 vezes por semana para Brasília para encher o saco do Bolsonaro para falar que eu quero ser o senador aqui. Certo. A gente tem visto que se tornou quase uma batalha pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro a questão da anistia. Que pé o PL, ou a gente viu também nos veículos de imprensa, há algumas possibilidades de negociações, de redução de pena. O PL aceitaria a questão de uma redução de pena ou realmente a disputa, a briga que o PL vai ter é para uma anistia total das pessoas do ato do dia 8 de janeiro? Que fique claro, o presidente Bolsonaro nunca colocou o caso dele dentro dos projetos de anistia. O projeto é para as pessoas do 8 de janeiro, aquelas mães, idosos, pais de família, pessoas com câncer, grávidas, que estão recebendo penas ali de 14, 12, até 17 anos de prisão por crimes absurdos, impossíveis de terem sido cometidos, né? Então, aceitar a redução de pena é basicamente falar, não, a injustiça aconteceu, a ditadura perseguiu, mas vamos deixar ela perseguir só um pouquinho. Vamos deixar a injustiça só um pouquinho. Então não tem como. A anistia tem que ser total e restrita. A anistia ela não está sendo pedida para anular crimes. Porque aqueles crimes não ocorreram. Ninguém provou que aqueles crimes ocorreram. A anistia está sendo pedida para anular a injustiça. É isso. Não é igual a anistia que aconteceu lá na época que a gente tinha guerrilheiros, que a esquerda pediu e conseguiu. A esquerda pediu e conseguiu anistia para terroristas, para assassinos, para guerrilheiros, para assaltantes de banco, para todo tipo de pessoa depois do regime militar. E conseguiram. E agora eles não querem dar anistia para uma pessoa com câncer, para uma mãe, para uma grávida, para um idoso, falando que são terroristas. Pelo amor de Deus, vocês viram os crimes? Atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, que são o mesmo crime, mas eles colocaram os 2 crimes separados e juntam, apesar de ser o mesmo crime. Associação criminosa armada, depredação do patrimônio público. Não tinha uma arma ali. Não tinha uma arma ali, eles pegaram lá mais de uma centena de pessoas e colocaram como associação criminosa armada. Acho que acharam uma arma lá com uma pessoa que nem tinha ligação, não estava utilizando ela para destruir. Né? Acharam estilingues, foguetes, pedaços de pau, nada que não tenha achado em outras manifestações da esquerda que destruíram a esplanada dos ministérios várias e várias vezes. Depredação de patrimônio público, a Débora ser acusada, depredação de patrimônio público, passar batom numa estátua, algo que levou 3 segundos pro cara da lavadora caixa tirar. Né, depredação de patrimônio público pressupõe que aquele patrimônio foi danificado de forma irreversível. Ou que existe um reparo extenso, não foi a situação ali. Né? E o outro abolição violenta do Estado Democrático de Direito e atentado contra o Estado Democrático de Direito, que são o mesmo crime, mas eles criaram 2 crimes separados para poder aumentar as penas. Então, nenhum desses crimes ali ocorreu. Como que eu ainda não entendi, e ninguém consegue me explicar, como aquelas pessoas iriam abolir o Estado Democrático de Direito ali? Quebrando o Congresso, invadiu a sala do Moraes. O cara invadiu a sala do Moraes, sentou na cadeira dele. Ele é o ministro do STF agora? Não. O cara invadiu o Congresso, ele é um senador agora? Ele é um deputado? Não. O cara subiu a rampa do Palácio do Planalto, aliás, algo muito mal explicado, como que conseguiram invadir o Palácio, sendo que há uma equipe de prontidão ali a todo momento, e principalmente, nunca vamos saber 100% o que aconteceu, porque o Flávio Dino admitiu que ele sumiu com a imagem de mais de 180 câmeras. Como que na situação... é chamar o povo de idiota mesmo. Como que na pior situação, onde a democracia mais esteve em risco no Brasil, esteve por um fio,
eles não acham necessário guardar a imagem das câmeras que estavam ali, pra gente entender o que aconteceu. Então, virou o quê? Tudo uma narrativa. O que é uma narrativa? É uma construção cronológica que não depende de fatos, depende da opinião de poderosos. Quem são os poderosos hoje? Os ministros do STF. Quem está com eles? O que o Moraes chama de imprensa profissional, imprensa tradicional, Globo, esse pessoal, que avaliza tudo que eles quiserem plantar contra essas pessoas. Todo momento, o fato desses julgamentos serem virtuais, né, onde eles não querem, o ministro do STF não quer o confronto pessoal com o advogado da vítima daquela acusação, mostra muito bem que eles estão sim fazendo um julgamento de exceção. Só que tem hora ou outra que pega mal, como foi o caso da Débora. Mas igual a Débora, tem mais de uma centena de outras pessoas. Né? Mãe de família, sujou um batom, sujou uma estátua de batom, ganhou 14 anos de cadeia. Coisa que latrocidas, assassinos, estupradores muitas vezes não pegam. Então aquilo ali pegou mal e eles tiveram que dar prisão domiciliar para ela. Mas nem a prisão domiciliar é correta numa situação. Quer que ela pague por alguma coisa? Pague por vandalismo. Porque nem depredação foi, o Estado não ficou danificada irreversivelmente. Pague por vandalismo. Né? Que aqui no Brasil é basicamente serviços comunitários. E isso eu defendo. As pessoas que quebraram ali têm que pagar. Agora, falar que aquilo ali foi abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada, você tem que ser muito mau caráter. Fred, mas há a possibilidade do Bolsonaro ser preso. Real. Como que isso vai reverberar aqui em Goiás para vocês nos projetos políticos? É mais uma vez uma possibilidade existe diante da total falta de percepção da moralidade e da justiça que tomou conta do Brasil. Então, as pessoas acham normal um inquérito igual o inquérito 4781 das fake news, está aberto há 6 anos. Né? Desde 19 de março de 2019, esse inquérito está aberto. Está aqui chegando a 6 anos e até agora ninguém indiciado. A investigação simplesmente permanece. Por que não finalizam esse inquérito? Porque você pode colocar qualquer pessoa ali dentro. Como o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, ex-presidente do STF, disse. É o inquérito do fim do mundo. O seu inimigo te incomodou, você coloca ele nesse inquérito e agora a Polícia Federal tem a total liberdade de investigá-lo, de quebrar o sigilo, de fazer a pesca probatória, né, o Fishing Expedition, vai lá, pega o celular dele por outro motivo, como foi o caso do Bolsonaro, né? Pegaram por causa das joias, que todo mundo sabia que não tinha problema nenhum aquelas joias, porque o Lula saiu com 11 containers de presente, mas falaram, pegaram o celular do Cid por causa das joias que o Bolsonaro vendeu. Agora o inquérito das joias foi encerrado, porque sabe que não tem problema nenhum, mas ficaram com essa questão aí do golpe, da tentativa de golpe, da minuta de golpe, do golpe que o Bolsonaro tentou dar, mas não deu. Da minuta de golpe que foi elaborado, mas não existe nos autos, ninguém apresentou. Né? Então, é muito estranho. A gente está vendo até os depoimentos generais. Então, o Freire Gomes vai lá e diz que nunca ameaçou o Bolsonaro de prisão. Falaram isso na segunda-feira. Né? Tanto que o Moraes, mais uma vez, o ameaçou. Assim como ameaçou o Cid, mais uma vez. É uma acusação do Bolsonaro baseada contra o Bolsonaro, baseada em depoimentos de pessoas que se contradizem o tempo inteiro. A acusação do Cid, meu Deus, gente, tem áudio, tem vídeo do Moraes falando. Ó, é hora de você falar a verdade, porque tem a sua esposa, tem sua filha, tem seu pai, e você pode ser preso novamente. Meu Deus, o cara tá ameaçando o relator, tá conduzindo a oitiva da testemunha, da delação premiada, e tá ameaçando o cara. E a gente perdeu a capacidade de se escandalizar com isso. E a pergunta que sempre é feita, e aí, o Bolsonaro vai rodar? Gente, o Brasil já rodou, a Constituição já rodou, eles estão fazendo o que querem. Você pode odiar o Bolsonaro, mas isso não é devido processo legal. O Lula foi solto por muito menos. O Lula teve acesso à primeira instância, à segunda instância, à terceira instância, à quarta instância, para ele poder ser preso. O Bolsonaro está sendo julgado na última instância, sem a prerrogativa de foro, julgamento errado, que foi o que soltou o Lula, apesar de que o foro não estava errado, mas no Bolsonaro tá. E as pessoas estão achando completamente normal. Então, antes de eu pensar como que isso vai atrapalhar na eleição, eu quero primeiro me escandalizar com a situação. Eu quero chegar e falar, gente, isso não é normal. Não é normal um general falar, igual o Freire Gomes falou, não, eu nunca disse isso, que a Polícia Federal colocou. Não é normal a PGR indiciar o Felipe Martins por participação na minuta do golpe e ser comprovado por própria análise técnica que ele não estava lá pelo seu celular não estava na localização da minuta do golpe, onde a minuta do golpe estava sendo discutida. Ou ele ter ficado preso 6 meses por uma viagem que comprovadamente ele não fez. E agora ele está solto, mas com tornozeleira eletrônica por uma viagem que ele não fez. Ou o Freire Gomes falar, não, eu nunca prendi o Bolsonaro. E aí vem o Carlos Batista, que era o almirante,
que era o comandante das forças da aeronáutica, e fala, não, o Freire Gomes fez. O Freire Gomes deu voz de prisão ao Bolsonaro. E aí a imprensa noticia, grande parte da imprensa, pessoal, tô falando grande parte da imprensa, né? Obviamente eu agradeço vocês aqui pelo espaço que vocês me dão para falar isso. Nem toda a imprensa é assim, é subserviente, é relações públicas da ditadura. Mas é inegável que a imprensa vai lá e noticia o depoimento do Carlos Batista falando que ele desmente o Freire Gomes. Carlos Batista desmente o Freire Gomes e diz que general sim deu voz de prisão. Peraí, ele tá desmentindo o cara que falou? Mas se o cara que falou sabe o que ele falou? Então, são depoimentos assim, costurados para poder incriminar o Bolsonaro, porque a acusação é muito vazia. A acusação da PGR é muito vazia, a investigação da PF alinhada ao Moraes é muito vazia. E o Moraes já mostrou que ele não tem a mínima condição, não só jurídica, porque ele é vítima. Então estamos inaugurando aqui a vítima que julga o suposto agressor, mas também ele não tem condição emocional de julgar o Bolsonaro. Então, antes de traçar qualquer panorama político, como que o PL vai lidar, como que não vai lidar, eu vou continuar me sentindo indignado. Vou continuar me sentindo de direito de sentir indignado com toda essa situação. Não só eu, pelo que a gente tem visto aí, a lei Magnitsky nos Estados Unidos deve entrar em ação para sanções contra o Moraes, sanções contra outros ministros do STF e, pelo que a imprensa noticiou hoje, o Metrópolis noticiou hoje, sanções também contra os escritórios de advocacia que são comandados pelas esposas do ministro do STF. Então, o Brasil está passando uma vergonha mundial, assim como ele passa vergonha mundial quando a ordem de extradição de jornalistas e a Espanha nega e depois os Estados Unidos negam, porque nesses países que são verdadeiras repúblicas ou verdadeiras democracias, o crime de opinião não existe. O crime de opinião só existe aqui no Brasil, onde os poderosos têm o direito de escolher quais críticas eles querem receber. Para encerrar da minha parte, uma última pergunta que eu queria fazer analisando novamente o contexto nacional do PL. O PL, como o meu colega disse, existe a possibilidade da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, como você falou, e todo o PL se mantém firme no nome, em questão de tentar lançar ainda o nome do Jair Bolsonaro. E a gente vê que é um panorama quase semelhante ao que aconteceu com o PT, quando fez a disputa com o Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro saiu vencedor naquela eleição. Só que a gente verifica do próprio Haddad, naquele momento, que ele admite que foi um erro do PT ter enrolado tanto para decidir quem é o candidato. Tendo o grande nome do partido, o atual presidente Lula sendo condenado, sendo preso, o PL pensa e possibilita essa questão de que, às vezes, essa demora para definir realmente o nome, tentando uma possibilidade, claramente ainda, apostando na possibilidade de dar liberação da candidatura do Jair Bolsonaro, que isso possa prejudicar? Não, na verdade o candidato em 2018 era o Lula. Esse era o slogan do PT. Haddad é Lula, Lula é Haddad. Quem não lembra do material gráfico deles, né? A vice era a Manuela Dávila, só que a Manuela Dávila não aparecia no material gráfico do PT. Aparecia o Lula desse tamanho, o Haddad desse tamanho e uma fotinha 3x4 da Manuela Dávila aqui. Então, eles encamparam o Lula naquilo ali. E o Lula tinha todos os benefícios na época, né? Tava lá numa série especial nos superintendentes da Polícia Federal, tinha acesso a visitas constantes, né? Eu tava organizando a campanha do Haddad, coisa que, se acontecer a injustiça que a gente imagina com o Bolsonaro, que eles não vão permitir, eles vão isolar o Bolsonaro completamente. Mas, se acontecer, espero que não aconteça, espero que as forças leais e a justiça e os direitos humanos do mundo intercedam aqui. Caso aconteça, a verdade é que vai ser quem o Bolsonaro indicar. E ele já mostrou que o potencial dele de transferência de votos é gigantesco, que o projeto dele, quando confrontado individualmente com os projetos de outras pessoas, até as que se dizem de direita, o projeto dele sai vencedor. Então a grande questão vai ser essa. Eu acredito que até por isso há essa aproximação de outros. Acredito que até agora só o Caiado mesmo que lançou a pré-candidatura, né? Mas há uma aproximação de outros nomes aí que estão sempre ali orbitando a direita com essa intenção. Mas no final das contas vai ser quem ele indicar. Talvez ele indique o filho dele, Eduardo Bolsonaro, talvez indique a Michele. Né? Então, há várias pessoas. Porque o Bolsonaro foi uma pessoa que permitiu, e isso o Lula nunca deixou acontecer, permitiu que outras pessoas ascendessem ao seu redor.
Então, o Eduardo Bolsonaro é hoje um parlamentar muito respeitado, o Tarcísio é um governador muito respeitado, a Michelle é extremamente conhecida, carismática, muito respeitada, quebra várias bolhas que a imprensa tenta blindar o Bolsonaro, né? Bolhas de minorias, com as mulheres, fazer com que o Bolsonaro não chegue ali. A Michelle quebra isso, além de ter uma articulação gigantesca entre o eleitorado cristão. Agora o Lula não permitiu que outras pessoas crescessem, ele sempre foi o grande nome do partido, tanto que o partido está praticamente arrastando o Lula, né? A gente vê que ele está assim, com um senso cognitivo já em completo declínio, comete gafes, né, uma atrás da outra, apesar de que boa parte ali são simplesmente os posicionamentos políticos verdadeiros dele aparecendo, né? Então, a direita tem muito mais opções do que eles tiveram ali. E não é à toa eles tentaram lançar o Lula como candidato em 2018 e não deu certo, né? Um candidato, digamos assim, proxy, né? Um candidato solta um radar como uma marionete. Agora o Bolsonaro não precisa fazer isso. Ele pode simplesmente, se esse infortúnio acontecer, se a justiça no Brasil realmente falar, não, a gente não tem vergonha nenhuma, a gente vai afundar a Constituição, a gente vai jogar a justiça no lixo só porque a gente tem birra contra o Bolsonaro, e a gente vai destruir o país e transformar o país num pária mundial que necessariamente e consequentemente terão sanções internacionais quanto a isso. O Bolsonaro tem várias opções para indicar. Você vê no Tarcísio como o nome mais forte? Tarcísio é uma pessoa, ele tá em outro partido, né? E é uma pessoa muito leal. Ele mesmo já falou que não almeja essa posição e não almejaria essa posição. Acredito que o nome dele no perfil técnico é muito bom. O perfil de ideológico não é o forte dele, apesar de que é uma pessoa de direita, mas não é um estudioso dos princípios, dos valores e princípios da direita, então talvez ele peque ali em alguns quesitos ideológicos, às vezes até por erro, né, não sabe necessariamente aonde a batalha, onde a guerra cultural é travada, e isso acho que vai ser essencial no próximo presidente. Mas é um nome forte, sim. No entanto, eu acredito que até pela própria posição dele, ele buscaria a reeleição em São Paulo e liberaria o Bolsonaro para escolher um nome mais próximo, mais alinhado ideologicamente e principiologicamente. Você não vê o nome dele, então, como a próxima indicação? Ele não vê, ele mesmo fala isso, né? Então, eu acredito, porque, gente, falta um ano e meio ainda. Então, eu dizer que não vejo agora não quer dizer que não vai acontecer. Mas, ao que tudo indica, eu acredito que não está em número 1 na lista de prioridades. Certo. Eu queria agradecer, Fred, novamente sua participação. Queria agradecer novamente estar aqui com você, te entrevistando, tendo esse papo sobre a política, sobre a boa política. Agradecer o meu parceiro aqui de bancada, Rauner. Muito obrigado, Rauner. Agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando do grupo hoje, acompanhando no YouTube, acompanhando no TikTok, acompanhando no Instagram. O grupo hoje é um grupo de comunicação que está em todas as plataformas digitais. Como o Fred mesmo disse, a gente dá espaço, a gente quer ouvir todos os lados, quer fazer o bom jornalismo e o jornalismo de verdade. Então, gostaria de agradecer o Fred, gostaria de agradecer o Rauner e todos aqui que estiveram nos acompanhando durante esse momento político. Obrigado, Fred. Obrigado, Herbert. Obrigado pela audiência também. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade.